Olá pessoal, vamos aqui agora fazer o quê? Vamos aplicar as leis de Newton, beleza? E trago para vocês uma das aplicações possíveis para as leis de Newton, que são os movimentos acelerados na vertical, beleza? Os chamados problemas de elevador, tá? Problemas com elevadores, tá joia? E aí, moçada, para isso já vamos iniciar pensando o seguinte, eu tenho leis de Newton, são inércia, princípio fundamental da dinâmica, terceira lei de Newton, ação e reação. Opa, beleza. Então vamos analisar uma primeira situaçãozinha aqui para vocês. Vou colocar então o elevador e como que eu posso trabalhar as ideias dentro do elevador. Ou com mola pendurada, então corpo pendurado ali, e aí eu teria uma força elástica e o peso, ou eu posso trabalhar com o corpo apoiado. No caso de um corpo apoiado, eu vou trabalhar o quê? A força normal, contato, certo? E o peso, ok? Então, pode ser tanto para corpo pendurado como para corpo apoiado, fechou? Eu vou trabalhar aqui com vocês o corpo apoiado, ok? Então, moçadinha, dá uma olhadinha o seguinte comigo. Coloquei ali uma caixa representando o meu elevador, tá ok? Então essa caixa maior aí representando o meu elevador, tá? E ali dentro daquele elevador eu coloquei uma balança com uma caixa em cima, com um corpo em cima, com um peso em cima, tá? E eu coloquei esse elevador em repouso. Vamos dar uma olhadinha ali, repouso, tá? O que acontece? A força para cima equilibra o peso para baixo. Que força é aquela para cima? Como a gente falou, normal. Tá, então beleza, pica-pau. No caso do repouso, tá? O que acontece? Resultante igual a zero. A força para cima equilibra a força para baixo. Que força é aquela para cima mesmo? Normal, beleza? Estamos tratando de forma genérica aqui, podendo ser aplicado inclusive para corpo pendurado, né? Força elástica e peso. Tá aí, moçada? Ora, força para cima equilibrando a força para baixo. Muito bom. E se eu tiver uma situação de movimento retilíneo uniforme? Se ele estiver subindo, cara, inércia, certo? Na inércia, a resultante vale zero. Então, o que deve acontecer com aquelas forças F e P que atuam sobre o corpo, certo? Normal e peso? Cara, elas têm que se anular. A resultante é zero, a resultante sendo zero, então a força para cima anula a força para baixo. Ok? Situação de inércia. Opa! E se ele estiver descendo em movimento retilíneo e uniforme? Cara, descendo com velocidade constante. Cara, as três situações que eu estou apresentando para vocês aqui, são situações da inércia, onde a resultante vale zero. Então, onde as forças se anulam, ok? A força para cima equilibra a força para baixo. Então, F igual a P, a força para cima anulando a força para baixo. Ótimo. Apresentamos aqui, moçada, as situações de inércia, porém, como o tema da aula são os movimentos acelerados na vertical, então eu colocaria um primeiro para vocês aqui. Subindo em movimento acelerado. Ok? Subindo em movimento acelerado. Então a primeira coisa que eu vou fazer é descrever esse movimento. Movimento acelerado. Tá. Subindo, eu vou colocar o indicador de movimento. Subindo, velocidade para cima. Acelerado. Acelerado, então aceleração no mesmo sentido. Tá? É legal essa ideia, né? Você fala assim, cara, quando que o cara acelera? Acelera quando velocidade e aceleração tem o mesmo sentido. Então, movimento acelerado, aceleração para cima no mesmo sentido da velocidade, movimento acelerado. As forças que atuam sobre o corpo estão lá, F e P, normal e peso. Tá joia? Opa, que legal. Você fala, bom, agora que tem aceleração, se existe aceleração, então existe uma resultante, segundo a lei de Newton. R igual a M vezes A. Fica a minha dica para vocês. Cara, dicasinha para esse tipo de exercício. O que acontece, esse tipo de situação? Ora, dicasinha, a força que ajuda, guarda essa ideia, quer ver? Só a única ideia. A força que ajuda é a força que está no sentido da aceleração. A força que ajuda é a força que está no sentido da aceleração. Você vai ver como vai agilizar bastante o teu raciocínio. Força que ajuda é a força que tem o sentido da aceleração. Então, peraí, quem ajuda ali? F. Quem atrapalha? P. Quem ajuda? Quem está no sentido da aceleração. Quem atrapalha? Quem está contra a aceleração. Isso vai te ajudar na sequência que a gente vai desenvolver agora. Olha, então, moçada, resultante diferente de zero, o movimento é acelerado. Então, se a resultante é diferente de zero, essa resultante vai ser o quê? Massa vezes aceleração. Quem ajuda? Quem está no sentido da aceleração. Quem atrapalha?
quem está contra a aceleração, por isso ficou F menos P. Desenvolvendo essa ideia, moçada, você vai ter todo o resto ali, ó, passando P para o outro lado da igualdade, ele passa positivo, peso é M vezes G, isolando a massa, eu vou ter ali uma associação de acelerações G mais A, uma gravidade relativa, uma aceleração relativa. E isso a gente volta lá no movimento uniforme, quando a gente falava de velocidade relativa, que era a diferença das velocidades, né? Aqui eu posso falar de uma aceleração relativa, como uma diferença de acelerações. Mas espera aí, Pica-Pau, se é uma diferença de acelerações, por que ficou positivo? Porque a gente falava o quê? Em sentidos opostos, soma, no mesmo sentido subtrai. Exatamente, a aceleração do elevador está para cima, a gravidade para baixo. Sentidos opostos, virou uma soma. Olha que legal. Beleza? Então, moçada, você tem aqui um elevador subindo e acelerando. Para subir acelerando, então, F menos P igual a M vezes A. Vamos desenvolver uma próxima situação? Onde então agora vai já agilizar para você, quer ver? Descendo retardado. Para descer, velocidade é para baixo, certo? Retardando a aceleração para cima. Então lá, descendo e freando, beleza? Ó, indicador de movimento, velocidade para baixo. Retardando a aceleração para cima. E essa situação, moçada, você vai perceber comigo que ela tem o mesmo desenvolvimento anterior. Fala assim, poxa, mas se quem ajuda está no sentido da aceleração, então F ajuda, P atrapalha. Olha que legal. F ajuda, P atrapalha. É o mesmo desenvolvimento anterior. Justo, o mesmo desenvolvimento anterior. Legal? Olha lá, tá ok? Guardou? Vamos adiante. Vamos pensar na situação dele descendo acelerado agora. Agora aceleração para baixo. Ó, então descendo, velocidade para baixo e acelerando. Aceleração no mesmo sentido. Olha lá, descendo acelerado. E aí, poxa, quem ajuda agora? Quem ajuda? Quem está no sentido da aceleração. Então agora P ajuda. F atrapalha. E aí, moçada, então vai ficar lá, P menos F. Ah, é diferente dos anteriores. Os anteriores era F menos P. Agora ficou o quê? P menos F. Justo. Quando você trocar os termos de lado, você vai perceber então comigo, vai ficar o quê? P menos MA. Então agora a gravidade relativa vai ser a subtração das acelerações. Por quê? A gravidade está para baixo, a aceleração para baixo. No mesmo sentido, subtraem. Então agora vai ficar com um valor menor. Puxa, cara, o corpo vai ter um contato menor com a balança, vai indicar um valor menor, tá joia? Uma sensação de leveza, tá ok? Uma força de contato menor. O mesmo vai acontecer, o quê? No movimento de subida retardado. Olha lá, subir freando. Então, subindo, indicador de movimento para cima, só que retardando, aceleração para baixo. Olha lá, quem ajuda está no sentido da aceleração. Então, P ajuda, F atrapalha. Opa, então lá, né? Colocando aí para vocês, então vou ter que P menos F igual a M vezes A, fica com o mesmo resultado do anterior. Pica-Pau, então, subindo retardado e descendo acelerado, tem o mesmo resultado. Subindo acelerado e descendo retardado, tem o mesmo resultado. Justo, ok? Pica-Pau, eu não guardei, eu não entendi, não vi isso que você falou agora. Revisita a aula anterior aí, revisita, dá um play novamente, você vai perceber o quê? Exatamente o que a gente está conversando aqui. Subindo retardado tem o mesmo resultado que descendo acelerado. Fechou? Então, moçada, tá lá. Essa situação, então apresenta para você aqui, ó lá, subindo em movimento retardado, P menos F igual a M vezes A. Fechou? Opa! Lembrar, então, fechar essa parte desse raciocínio nosso, dizendo que quem ajuda? Quem está no sentido da aceleração. Então, P está no mesmo sentido da aceleração. Quem atrapalha? F, que está contra a aceleração. Ok, moçada? Se eu trabalhar sempre essa dica de quem ajuda, quem atrapalha, o exercício, a ideia se torna fácil de você desenvolver. Eu não preciso ficar decorando tudo. Tá joia? Agora, eu tenho uma situação bem legal para tratar com vocês. E se o cara, né, adquirir uma aceleração igual à gravidade, né? A chamada imponderabilidade. Ou seja,
o cara ter uma sensação de ausência de peso. Ele não perdeu o peso dele. Ele vai ter apenas uma sensação de ter perdido o peso. O peso dele continua existindo, mas ele perdeu o contato, ele perdeu o normal. Isso só acontece para situações onde você tem o elevador, né, o movimento acelerado na vertical, quando você sobe freando ou desce acelerando com aceleração igual à gravidade. Então, subindo, olha lá, subindo retardando ou descendo acelerando, com aceleração igual à gravidade, então você vai ter a mesma equação, P menos F. Lembra? Quem ajuda está no sentido da aceleração. P ajuda, a força F atrapalha. Mas que força? Opa, nessa situação, a força trocada vai ser zero. Então, corpos que adquirem movimento subindo, retardando, ou descendo, acelerando, com aceleração igual à gravidade, perdem o contato, perdem a força trocada entre eles. Seja no caso de corpo apoiado, aqui perde a força normal. Se tiver um corpo amarrado a um fio, a outro corpo, ambos descendo com aceleração igual à gravidade, eles vão ter força trocada igual a zero. Legal? Então, moçada, subindo, retardando ou descendo, acelerando com aceleração igual à gravidade, então não trocam forças. Beleza? E eu exagero a situação com vocês aqui. E no caso de ele acelerar mais que a gravidade, tá certo? Para acelerações maiores que a gravidade, ou seja, esse elevador descer com uma aceleração muito maior que a gravidade, o que vai acontecer? Opa, o corpo vai grudar no teto, tá certo? Seja no caso dele descendo acelerado ou dele subindo retardado. E aí o que vai acontecer? Poxa, essa aceleração maior que a gravidade, vamos ver lá, ó, quem ajuda e quem atrapalha. Quem ajuda está no sentido da aceleração. As duas estão no sentido da aceleração. P e F estão no sentido da aceleração. Então, F mais P ou P mais F vai ficar igual a M vezes A. Louco, né, velho? Tá joia? Você pode terminar o desenvolvimento? Pode terminar o desenvolvimento de casa. Eu coloquei aqui apenas para você o seguinte, completando. Poxa, cara, essa força de contato na superfície no teto do elevador vai ser calculada ali, ó, como está representado para vocês aí. Um M que multiplica A menos G. Tá vendo? Trocou aqui, ao invés de ficar G menos A, agora ficou A menos G, porque a aceleração agora do elevador é maior que a da gravidade, beleza? Então vai ter uma força normal, um contato no teto do elevador. E moçada, com isso eu tenho aí a análise das acelerações, dos movimentos na vertical, ok? O elevador é um exemplo de aceleração na vertical e representando aí para vocês as forças verticais, influenciando os movimentos verticais. Legal? Tá? Uma frase que a gente usou anteriormente. Vertical, eu analiso com grandezas verticais. Horizontal, eu analiso com grandezas horizontais. No caso, movimentos verticais, só grandezas verticais. Beleza, galera? Valeu!